Já abro aqui o nosso Cidade Alerta, porque teve um incêndio agora há pouco. Você vê que a movimentação ainda está por lá, no bairro Ipiranga, aqui em Ribeirão Preto. Ô Lud, bombeiros continuam por aí. Como é que tá? Alguém ficou ferido? Foi numa empresa? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Os bombeiros continuam aqui, sim. Esse incêndio aconteceu numa retífica, uma oficina que fica aqui na rua Bahia, no cruzamento com a Itaguaçu, no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto, e movimentou várias equipes do Corpo de Bombeiros. A gente tem imagens do momento em que o fogo se alastrou por toda a oficina, a fumaça era vista por todos os lados aqui no bairro Ipiranga, e agora a gente vê já a oficina, os bombeiros já deixaram, estão terminando o trabalho aqui. Eles trabalharam por quase meia hora no combate às chamas. O Tenente Busson do Corpo de Bombeiros está aqui comigo. Eu conversei agora há pouco com o proprietário. Ele disse o seguinte, Pagliani, que ele estava trabalhando ali em uma área da empresa, da oficina, quando de repente percebeu que o óleo que eles usam como fluido para um amortecedor fez contato ali certamente com superaquecimento, teve um superaquecimento e o fogo se alastrou de forma rápida. Ele disse que tentou jogar um pano, depois tentou jogar água, mas o fogo se alastrou de forma muito rápida e ele saiu. O que ele fez? Ele retirou 3 cães que estavam aqui na oficina, e daqui a pouco a gente vai mostrar esses animais que foram resgatados sem ferimentos, e acabou saindo e acionando o Corpo de Bombeiros. O Tenente Busson está aqui comigo. Tenente, a gente vê imagens que os moradores vizinhos fizeram, as chamas se alastraram e a fumaça preta era vista de vários pontos aqui do bairro Ipiranga, né? Por conta do material encontrado na oficina. Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos. Realmente, a questão da fumaça, ela se dá ao material que tínhamos aí no interior do incêndio. Tá? Basicamente era metal, amortecedores e molas de amortecedores e o próprio fluido que vai no interior desse amortecedor. Ele contou pra gente que tentou jogar um pano, né? E também tentou apagar o fogo com água. Mas as chamas se alastram de forma rápida, né, Tenente? Exato, ele falou que estava trabalhando com a solda, no momento em que essa solda superaqueceu o fluido aí do amortecedor, houve extravasamento já com chamas, ele tentou jogar um pano em cima, esse pano aí ele também pegou fogo, que ajudou ainda a aumentar essas chamas, né? Ele chegou a dizer que fez uso do extintor, contudo o extintor talvez não tenha sido utilizado da maneira correta ou não era o extintor correto para o caso, né? O que acabou que não teve efetividade no combate. 3 caminhões, né, o tenente, foram disponibilizados aqui para o local por conta do incêndio grande aqui no local, e vocês tinham essa preocupação. Até a equipe do GRAU, o grupo de resgate, também veio para cá. Sim, por protocolo, em caso de incêndio, em residência, edificação, já é soltado o pronto-socorro, que contém a viatura do comando de área, uma viatura de incêndio, uma viatura de resgate e, quando possível, aí, o suporte avançado do GRAU. Quando vocês entraram, tenente, qual que era a situação lá dentro? A primeira viatura que chegou no local, ela se deparou realmente com grandes chamas, uma quantidade grande de fumaça também. Contudo, devido ao material, como eu disse, não era um material tão combustível assim, foi controlado rapidamente esse incêndio. Apesar das chamas se alastrarem de forma rápida, foi um trabalho também rápido dos bombeiros. O proprietário contou também, tenente, que ele retirou os cães que estavam aqui na oficina. Foi um procedimento correto, né, por conta da preocupação com esses animais, e depois rapidamente ele acionou os bombeiros. Nós chegamos aqui, o cenário já não havia os cães no local, nós tivemos livre acesso aí à ocorrência. Agora vocês já terminaram aqui, devem deixar o local a qualquer momento. Sim, já desmobilizamos aí as equipes, recolhemos todo o material e já vamos prosseguir. Então, que é o Tenente Busson do Corpo de Bombeiros, que explicou aí como esse fogo começou. E são esses cães aqui que a gente vê numa residência vizinha, na residência do seu Osmar. Eu vou até pedir para falar com ele, porque o seu Osmar mora bem aqui ao lado da oficina. O Pagliani, ele é vizinho colado aqui de muro com a oficina, e ele disse que estava dentro de casa e percebeu, né, o senhor percebeu a fumaça, o fogo, e aí o senhor ficou preocupado? Eu e o rapaz do fundo, nós ficamos preocupados. Aí nós veio aqui, chamou e tá gritando, chamando o bombeiro. Mas graças a Deus não aconteceu com nada com nós, entendeu? O senhor viu fogo, as chamas se alastraram rapidamente? Rapidamente, nós viu tudo fogo.
mas graças a Deus tá tudo ok. Susto, né? Assusta. Seu Osmar, que é vizinho aqui tem 2 cães. Ele levou, na verdade, esses cães aqui da oficina para outro local e agora ele trouxe os animais para cá. Eles estão aqui nessa residência, na residência do seu Osmar. Tem um outro cachorro que está aqui também, mas que é um cão mais manso, né? E está aqui com a vizinhança que está do lado de fora. Então agora os bombeiros já fizeram todo o trabalho aqui, o combate às chamas, como explicou o tenente, o trabalho de rescaldo, e agora a qualquer momento eles devem deixar o local, que a área deve ser liberada. Então, esse incêndio começou nesse amortecedor ali, o contato, né, do óleo superaquecido com o material que ele estava usando. O fogo se alastrou, ele ainda tentou apagar, mas depois rapidamente acionou os bombeiros. E é isso que indica a própria corporação, né, o Pagliani, percebeu alguma coisa, acione o Corpo de Bombeiros de forma rápida, porque pode evitar uma situação ainda pior. Nesse caso aqui, ele conseguiu salvar os animais e conseguiu evitar que o fogo atingisse as residências vizinhas, porque olha só, as residências são bem coladas aqui com a oficina, e a preocupação dos vizinhos era essa, que o fogo se alastrasse e atingisse as residências. Foi um susto para quem mora aqui, para quem mora no bairro, porque viu a correria ali dos bombeiros, a fumaça preta se espalhando pelo ar. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido, os animais foram resgatados, estão bem e a área agora deve ser liberada. Esse incêndio aconteceu no final da tarde, agora há pouco, no cruzamento da Rua Bahia com a Rua Itaguaçu, no bairro Ipiranga, Pagliani. Pois é, Lud, o que a gente consegue perceber nessa história, porque além de deixar todo mundo assustado com o incêndio que aconteceu, as pessoas saem correndo, as pessoas se desesperam, mas tem onde correr. Você vê que o dono do local aí ainda tentou apagar o fogo, não conseguiu, e ele pensou em salvar os animais. Só que os animais também ficam estressados com isso, porque não é uma rotina comum. E os animais pressentem quando tem algo perigoso. Por isso até os animais ficam bem estressados, e você vê aí, né, estavam latindo bastante porque foram tirados repentinamente de um local em que estava pegando fogo, mas ainda bem que tudo foi controlado, pelo menos até esse momento. Você vê que é um bairro onde você tem as casas muito próximas da outra, tem oficinas, mas o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente e conseguiu resolver. Alguma informação a mais aí, Lud? A gente mostrava aqueles 2 cães que estão ali na residência, um terceiro, o proprietário disse que é a Catarina, né, essa cachorra que está muito assustada porque os cães estavam lá dentro no momento que o fogo começou. Então ele decidiu retirar a cachorra dali porque ela está bem agitada por causa do que aconteceu ali, da preocupação dos moradores, mas está tudo bem com os 3 cães. A Catarina está aqui, estava no carro ali, mas está tudo bem com ela. Ela está agitada por conta do que aconteceu, claro, não é para menos, mas felizmente ninguém ficou ferido e os cães foram resgatados, é isso que importa, né, Pagliani? Com certeza, Lud, ainda bem. Olha aí, ó, ela brincando com a repórter Ludmila Osório, lógico, né? Ainda está muito assustada, está agitada, mas está bem, pelo menos conseguiu salvar os animais, que é o mais importante. As coisas, elas vão, né, se reorganizando. Aí você está vendo aí um trabalho rápido do Corpo de Bombeiros, as pessoas que se sensibilizaram, ajudaram, os cães foram salvos e segue a vida agora para conseguir reconstruir tudo isso que foi queimado, né?